Olá, querida, tudo bem com vocês? A Prof está aqui para a nossa revisão de ensino religioso. Na aula passada nós ouvimos a história de um menino chamado Davi, corajoso, né? Matou um urso e um leão, pois ele cuidava das ovelhas do seu pai. Olha só! Mas será que ele era tão forte assim, tão grande assim, que era capaz de até matar um urso e até mesmo um leão para defender as ovelhas do seu pai? Não, ele não era, crianças. Lembra que Davi era ainda praticamente um adolescente? Ele era pequeno, mas a sua força estava no Senhor, no Senhor Jesus. Ele confiava em Deus e toda vez que ele lutou com o leão ou com o urso, quem é que deu força para ele e o ajudou foi Deus, porque Davi era pequeno. Lembra que ele matou o gigante Golias? Você acha que um menino com uma funda, com uma pedrinha na testa de um gigante é capaz de matá-lo? Tem tanta força assim? Claro que não, mas Deus sabia, Davi sabia que Deus estava com ele, Deus era com ele e toda aquela força que ele tinha, toda aquela coragem vinha do Senhor. Vocês sabiam que Deus escolheu um novo rei para Israel e ele escolheu Davi. O rei Saul não andava mais nos caminhos do Senhor, então Deus escolheu Davi. E Davi foi ungido ainda quando era muito jovenzinho. Mas Deus falou assim para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé e escolha, eu vou te falar quem é que vai ser o rei. Um dos filhos de Jessé. E ele foi. Quando chegou o filho mais velho, Samuel pensou na sua cabeça: ah, é esse, olha só como ele é grande e forte, ele é até um guerreiro. Mas quando ele se apresentou diante do sacerdote, Deus disse: não, Samuel, não é esse. Então passou o próximo e o próximo. Cada um que vinha, Samuel achava que era, mas Deus dizia: não, não é esse, não é esse. Até que não tinha mais irmãos. E ele falou assim então para o pai: acabou os seus filhos? Tem mais algum? Ele disse: tem, mas ele é muito jovenzinho, ele é um pastor somente, e ele está lá no pasto pastoreando as ovelhas. Mande chamá-lo. Quando ele veio, que Samuel olhou, mas não era forte como os outros, não era grandão, não tinha um porte de rei. Mas Deus disse assim para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quando Deus disse isso, Samuel entendeu que aquele era um menino escolhido por Deus, porque Davi era obediente, bondoso, prestativo, gentil, ajudava o seu pai, era companheiro. Ele não era grande, ele não era forte, mas não era isso que Deus estava procurando, porque a força e a grandeza está no Senhor, não está na aparência da pessoa, não é mesmo? Então Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. Depois que o tempo passou, Davi se tornou rei e foi um dos maiores reis de Israel. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que bonito! Um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Deus se agradava das atitudes de Davi. E você? Não importa se você é pequenininho, querida. Não importa se você é pequenininho, querido. Deus ama a todos e pode fazer através de você grandes coisas. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de falar do amor de Deus, porque Deus usa as crianças, assim como Deus usava Samuel, lembra? Timóteo e agora Davi. Olha que legal. Agora, depois dessa história, você vai escutar uma outra história muito bonita, a história de outro menino. E você vai saber essa história logo em seguida, tá bom? Fique aqui, fique comigo que você vai escutar uma linda história novamente. Beijo, fique com Deus e até a próxima história.